Quando a gente pensa no tempo de escola, tem sempre uma lembrança de um professor cuidadoso, de alguém que pegou na mão para ensinar a escrever as primeiras letras, ou daqueles mais bravos, que chamavam atenção por tudo. Mas uma coisa, a gente não pode deixar de lembrar. Estes são profissionais que fizeram e fazem a diferença na vida de todos nós. Em outubro se comemora o Dia do Professor. Então, no programa Artigo 5º de hoje, vamos falar sobre estes profissionais, quais são os maiores desafios e as maiores conquistas de quem tem como ofício a arte de ensinar. A nossa Constituição determina que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui no estúdio eu recebo Maria Alice Carraturi, que é diretora de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica do Ministério da Educação, e também o procurador do Estado de São Paulo, Nilton Carlos Coutinho, que é professor e especialista em Direito do Trabalho e Direitos Sociais. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Procurador, a Constituição determina a liberdade de profissão, mas no caso dos professores, quais são os requisitos legais para poder exercer essa arte? Bom, como a própria chamada mencionou, né, o artigo 5º ele estabelece que é livre de exercício de qualquer profissão, atendidas as exigências que a lei determina. No caso específico dos professores, a LDB, preocupando com a qualidade do ensino, o que ela estabeleceu graus para que um professor possa ministrar aula em determinado nível escolar. Então, para a educação básica, você precisa ter uma formação X, para dar aula em graduação, você precisa de um outro nível de graduação, um nível de aprendizado, para que você possa ensinar os alunos da forma mais adequada e eficiente, como se espera. Doutora Maria Alice, e na prática, quais são as características que as pessoas devem ter para poder exercer essa profissão? Bom, um professor tem que gostar de gente. Então, tem que gostar de estudar, tem que gostar de ensinar, tem que ser um pesquisador. Essas são as primeiras características de um bom professor. E com isso tudo, ele consegue ensinar bem aquela disciplina ou aquele componente ou para aquela etapa de ensino bem melhor do que se não tivesse esse gosto. Então é preciso ter esse engajamento também, né, com a aprendizagem, o engajamento com a escola, o engajamento com a família. Esse acho que compõe aí algumas características importantes para ser professor na atualidade. Agora, a gente sabe que essa é uma profissão que é fundamental, mas ela tem sido valorizada como deve? Infelizmente, não. A cada vez que nós paramos para responder essa pergunta, a gente percebe que o professor tem sido cada vez mais desvalorizado. De fato, é a profissão das profissões, porque sem o professor, nenhuma profissão seria possível. Então, nós precisamos, de fato, olhar para esse profissional, dando-lhe mais valor àquele papel que ele tem na sociedade vigente. Bom, e falando em valorização, uma pesquisa da ONG Todos pela Educação aponta que 33% dos professores estão insatisfeitos com a profissão. Um dos motivos apontados é justamente a desvalorização do trabalho, que a gente falou aqui, além de problemas de saúde e falta de apoio do governo e da sociedade. Bom, a gente citou algumas coisas aqui. O que pode ser feito, procurador, para melhorar essas condições, para evitar que tanta gente se desanime com uma profissão tão bonita? Bom, primeiro é engraçado que a valorização do professor foi incluída expressamente como um princípio na Lei de Diretrizes e Bases. Então, se você olha o artigo 2º que trata desses princípios, você vai ver várias normas, várias regras aí, mencionando a importância do profissional. Eu preciso, por exemplo, né, do aumento remuneratório, melhores condições de trabalho, melhores condições para que o professor tenha condições de efetivamente preparar a sua aula e ministrar, né? Nesse aspecto aí a legislação ela até dá uma valorização razoável para o professor, porque apenas 2/3 da remuneração do tempo de aula tem que ser efetivamente em sala de aula. Esse outro 1/3 seria destinado para a preparação de aulas e outras atividades para melhorar a sua aula e, consequentemente, melhorar o ensino dado a esses alunos. E na visão da senhora, diretora? Pois então, concordando, né, com o doutor Nilton, sempre valorização ela está vinculada à melhoria de salários, melhoria de condições de trabalho, mas também ao próprio papel que esse profissional exerce na sociedade. Então, quando um professor, ele próprio desvaloriza seu trabalho, dizendo, eu não indicaria a minha profissão, então ele diz que não é uma boa profissão. Nesse conjunto de condições, você consegue, de alguma maneira, melhorar a visibilidade que esse profissional tem no mercado de trabalho e na sociedade, porque ele é um profissional que é graduado tanto quanto outros, e muitos professores já são pós-graduados e atuam em salas de aula ou na direção de escola,
E o que outros países têm feito para essa valorização é criar um referencial de professores em que ele esteja vinculado desde a formação inicial até a progressão na carreira, ele tenha critérios em que a sociedade, os pais e os próprios alunos saibam o que é esperado de um bom professor. Então, a partir do momento que a gente cria esses critérios e a gente entende, a sociedade entende o que é um bom professor, então os pais, a sociedade, a escola pode ver esse profissional como um profissional qualificado. E eu acho que hoje o professor tem sido desqualificado. Essa é uma maneira que o Ministério tem visto, né, uma forma de valorização desse professor, que é criar esses referenciais para que todo mundo entenda o que é, né, essa profissão e possa, de alguma maneira, enxergá-lo como importante para a sociedade, valorizar a carreira, remunerando bem, porque cada vez que você remunera bem e dá melhores condições, você tem mais gente interessada naquela profissão. E as pessoas se sentem mais valorizadas ganhando melhor, né? Certamente, mas essa é um ponto, né? Tem que ter muito mais. Tem outros pontos que são importantes também para a valorização na carreira. Bom, e você que acompanha sempre o Artigo 5º sabe que geralmente a gente apresenta vídeos com perguntas a serem respondidas pelos nossos convidados. Mas hoje nós vamos apresentar vídeos com respostas que foram dadas por professores a dificuldades que eles sentiram junto aos alunos. Esses professores que você vai conhecer ao longo do nosso programa vão muito além do trabalho de ensinar. A gente começa pelo Rio de Janeiro, onde uma professora desenvolveu um livro para interagir com alunos com síndrome de Down. Pode mostrar aqui. Venho mostrar para vocês o resultado do curso de mediação pedagógica para crianças com autismo e deficiência intelectual, feito lá no CAP da UERJ. Esse aqui é o meu produto final, olha, um livro todo feito à mão, O Fantástico Mundo de Noah, um menino de 7 anos de idade que tem síndrome de Down e faz parte do 2º ano do ensino fundamental. Aqui eu dedico aos professores, falando um pouquinho de quem é essa criança, né, de quem é esse indivíduo e um pouquinho da especificidade da síndrome de Down, como o tempo de concentração curto, ele precisa de comandos, orientações curtas para realizar a atividade. Falo da interação dele em sala de aula, maneiras de você mediar esse trabalho em sala de aula e o quanto ele se sente feliz e valorizado quando percebem o resultado dele. E esse aqui é o Noah. Para finalizar, eu digo que para que a inclusão aconteça na escola é importante o acesso, a permanência e a aprendizagem. Obrigada. Doutora Maria Alice, existem muitos professores como a Bianca que buscam alternativas, inovações para ajudar os alunos? Com certeza. Existem inúmeros casos que nós conhecemos e a gente tenta valorizar isso através de concursos, inclusive. Tem um programa que chama Programa Professores do Brasil e que sempre a gente valoriza essas iniciativas de inovação e de criatividade para atender os alunos, porque todos os alunos são diferentes entre si. E cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de aprendizagem e o professor, por isso que ele tem que se engajar na aprendizagem de cada aluno. E com isso, então, sendo um aluno com alguma dificuldade, com alguma defasagem ou com alguma deficiência, ele precisa ser atendido e, de fato, precisa ser efetivada a aprendizagem dele na sua condição. Agora, procurador Newton, a lei prevê a inclusão, mas os professores que trabalham com inclusão, eles têm que ter uma formação diferenciada? Olha, não há exigência legal, tá? Em termos legais, há apenas aquela exigência que eu falei inicialmente, né, da qualificação do professor para a aula, mas não há a necessidade específica de um conhecimento sobre um tema X, Y ou Z. Claro, as escolas, na sua seleção, elas vão dar preferência para os professores que já têm uma qualificação nessa área, que já conheçam Libras, que tenham mais familiaridade, estejam adaptados para atuar com a educação inclusiva, que é uma necessidade atual, aí como um direito fundamental que a educação é, as escolas têm que estar preparadas para esses alunos, e aí o que a escola deve fazer? Incentivar o professor a cursos de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Não obstante, a exigência legal não exista. E
quanto mais capacitado, mais chance tem de conseguir uma boa colocação, não é, procurador? Sim, aquele profissional que está melhor capacitado, ele vai ter acesso a outros cargos, a outros empregos, então ele vai conseguir ascender na sua carreira, tal como a professora que nos apresentou aí essa inovação dela, né? Vai trazer vários benefícios, tanto para a escola quanto para o aluno, que é o produto final que se deseja aí na área da educação. E os professores têm essa consciência, doutora Maria Alice, eles têm buscado se capacitar para poder atender a todos os alunos? Tem sim. A educação continuada, que é oferecida tanto por estados quanto pelos municípios, o próprio Ministério da Educação, tem um número imenso de professores que buscam essa formação. Essa é uma das posições mais fortes dos professores quando eles se sentem valorizados. Eles dizem, por que você se sente valorizado? Muitas vezes é porque a secretaria ou a escola me deixa estudar, me faz desenvolver e me deixa sempre atualizado. Então, sim, os professores preferem fazer essa formação continuada durante toda a sua carreira. Então, essa é uma demanda forte de formação. E no caso da inclusão, a inclusão ela está no currículo das licenciaturas, da formação inicial e também na formação continuada e nível de pós. Para melhor acolher esse aluno com alguma deficiência, alguma diferença, esse professor de fato busca uma formação mais especializada. É interessante que nós falamos aí sobre a questão remuneratória, inclusive há essa previsão de um aumento na remuneração do professor com a capacitação, com a qualificação, ou seja, aquele professor que busca um curso de mestrado, um curso de doutorado, então dentro de um plano de carreira, ele vai ter um aumento, vai ter uma progressão na sua remuneração também. E tem muito professor fazendo a diferença na vida das pessoas. Nós vamos conferir alguns depoimentos, pode mostrar. Todos os professores, indiferente do nível, se for superior ou não, desde o primário, do berçário, ou aquele que cuida de um bebê na creche, todos têm a sua importância na formação de cada cidadão no Brasil. Algumas professoras que foram mais importantes para mim, que elas me incentivaram a aprender determinada matéria, me incentivaram a progredir na vida e me ajudaram em várias outras áreas. Minha vida foram vários professores, então é difícil citar o nome só de um. E eles foram fundamentais para o meu desenvolvimento, para o meu estudo e conhecimento em geral. E eu sei que é uma profissão difícil e que deveria ser mais valorizada no Brasil. Bom, a gente viu que todo mundo tem algo bom a dizer sobre os professores, né? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Antes a gente vai a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre um profissional presente na vida de todos nós, o professor. Aqui no estúdio, eu converso com o procurador de São Paulo, Nilton Carlos Coutinho, que é professor e especialista em Direito do Trabalho e Direitos Sociais, e com Maria Alice Carraturi, diretora de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica do Ministério da Educação. E o que dizer de professores que se antecipam aos problemas que podem vir? Em São Paulo, uma educadora desenvolveu um projeto para discutir temas ligados à cidadania, como privacidade de dados e cyberbullying. Vamos conhecer mais essa história de gente que faz a diferença. Pode mostrar aqui. Hoje eu estou aqui para contar para vocês sobre o programa de Cidadania Digital, que é uma parceria entre os departamentos de Tecnologia Educacional e Orientação Educacional. Este programa, ele pressupõe que o ser estar digital, o ser estar na internet, configura um processo de cidadania e, portanto, nós chamamos de cidadania digital aquela cidadania que complementa a cidadania como um todo. Para este programa, nós propomos encontros, aulas, nas quais trazemos para refletir junto com os alunos casos reais. Olhamos também para as questões legais que regem o ser e estar digital e também fazemos uma discussão, uma reflexão, um olhar muito atencioso para comportamentos que dialogam com a empatia, com a tolerância, porque nós acreditamos
que isso vai ajudar a fortalecer uma relação mais harmônica no mundo real e, portanto, né, isso pode ser levado também para uma relação mais harmônica no mundo digital. Diretora, é fundamental estar antenado com as coisas que acontecem fora da sala de aula, como a Valdenice. Isso influencia diretamente no aproveitamento dos alunos? Sem dúvida. O contexto do aluno faz com que ele tenha maior ou menor dificuldade ou naquela semana, naquele dia, ele tem algum problema e influencia no seu desempenho, muito provavelmente. E estar conectado é uma característica que o professor, como cidadão do mundo, também já está. E ele consegue dialogar com o aluno muito mais facilmente quando ele está conectado, quando ele está ligado, quando ele está engajado. E aí ele conecta, ele cria vínculo com o aluno. E criar vínculo é muito importante porque você traz o aluno para um outro lugar. Ele entende que você acredita nele, né? Então, esse engajamento é importantíssimo. E qual deve ser a postura de um professor que percebe que o aluno está sofrendo cyberbullying, por exemplo? O papel do professor é abrir o diálogo. Ele tem que mediar de forma com que os alunos entendam o que está acontecendo e que um ou mais alunos está sofrendo com essa ação. Quando é avaliado de uma maneira muito severa, o aluno também ele pode deixar de fazer por medo, mas ele não entendeu a situação. Então é importante o diálogo para ele entender a situação e exercitar a empatia, ou seja, se pôr no lugar do outro e que se fosse você naquele lugar, você estaria sofrendo também. E qual é a responsabilidade da escola, procurador, nesses casos? A escola tem um papel muito importante nisso. E como a colega bem mencionou, a gente tem que lembrar que a escola não é apenas um local para ensinar conteúdo, mas também um local para ensinar cidadania, a formação do aluno, o aluno enquanto membro dessa sociedade. A escola possui esse papel na formação do aluno enquanto cidadão, mas a escola também possui uma responsabilidade perante o aluno quando ele está dentro da sala de aula, dentro do espaço físico da escola, né? A escola é uma, entre aspas, tutora do aluno enquanto ele está lá. Então, ela responde, por exemplo, tanto por um acidente que possa ocorrer com o aluno durante o período em que ele está naquela escola, porque ele está sob a responsabilidade, né, da direção daquela escola, seja ela pública, seja ela privada. Então, a escola tem que ficar atenta para isso, porque é possível, em determinadas situações, se eu comprovar aí uma omissão da direção em relação a esses problemas ocorridos dentro do ambiente escolar, ela pode ser responsabilizada sim. Agora, falando um pouquinho sobre o trabalho do professor. A gente sabe que ele não se restringe apenas ao tempo dentro de sala de aula, né? Ele precisa preparar as aulas, precisa pensar em projetos como os que a gente está apresentando aqui. Como é a jornada de um professor? Olha, a jornada do professor, ela possui um regramento específico dentro da CLT, né? E que sofreu algumas alterações agora por força da última reforma que nós tivemos na área trabalhista, visando aí permitir que o professor possa hoje realizar uma jornada maior de trabalho dentro de um mesmo dia. Então, que hoje um professor pode, na mesma escola, trabalhar no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, eventualmente. O que se exige? Na semana, ele não pode ultrapassar aquela carga horária que é estabelecida pela Constituição Federal e pela própria CLT. Mas hoje, dentro do dia, então naquele dia ele pode ministrar mais aulas, porque provavelmente no dia seguinte ele não terá aula em todos os períodos, etc. Outros aspectos que eu tenho, até já mencionei, né, a questão dessa remuneração, não é 100% hora-aula, apenas então 2/3 dessa jornada dele tem que ser em sala de aula, esse outro 1/3 aí sim destinado à preparação de aulas. Acredito que ainda é pouco, tá? O professor gasta muito mais tempo preparando uma boa aula do que efetivamente aplicando essa aula, mas é um benefício que já foi concedido, entre outros benefícios que nós temos aí no âmbito da legislação trabalhista, como a questão da aposentadoria, entre outros. Pois é, a aposentadoria é diferente também? Sim, sim. Por quê? Há um desgaste físico e emocional e psíquico do professor por estar lidando diretamente com contato com pessoas, com alunos, né, com processo de ensino, aprendizagem. Por essa razão, há um período diferenciado. Então, 30 anos no exercício do magistério para homens e 25 anos no exercício do magistério para mulheres, ele já pode se aposentar. E você se lembra de algum professor em especial? Nas ruas as pessoas lembraram de vários. A gente não vai citar os nomes porque, na verdade, eles representam toda a categoria. Vamos conferir aqui. É um
professor que ele nasceu numa cidade muito simples, mas ele conquistou muito na vida dele. Ele viajou já para vários países e isso me inspirou a querer viajar também, conhecer o mundo e aprender outras línguas também por causa dele. Me tornaram outra pessoa depois que entraram na minha vida e que mudaram completamente o modo de pensar, me ajudaram nos ideais também. Eles foram muito além de serem só meus professores, sabe? Eles sempre se envolveram mais assim com se a pessoa estava bem, se o aluno estava tudo bem na vida dele, se ele estava com rendimento baixo, o que ele podia fazer para melhorar, muito mais do que a matéria. Isso me ajudou muito, porque independente deles passarem a matéria muito bem pra gente, eles cuidavam mesmo, já que era uma relação de ver todo dia, né? Ficaram marcados na memória deles, né? Bom, incentivar os alunos a descobrir um novo mundo, a buscar novas coisas é sempre importante, né? Mas quais são os maiores desafios para o professor? Vamos começar pela diretora. Todo adulto, ele é de uma geração e ele educa uma geração posterior a dele. Então já tem uma diferença de gerações. Não que isso seja ruim, mas é um desafio, principalmente com essa geração digital. Então, nós estamos aprendendo como esses alunos aprendem ainda, esse é um desafio. O que interessa a esses alunos, porque de uma certa maneira a escola ela ainda permanece como uma instituição do passado. Então, eu acho que um grande desafio hoje é tornar o conhecimento interessante, tornar o conhecimento atraente para que esse aluno veja a importância e significado naquilo que a escola faz ainda. Mas eu gostei muito quando eles falam do professor inspirador, né? que é aquele que ultrapassa a sua obrigação, né? Que seria a de ensinar aquele conteúdo específico, ou pelo menos o que a gente entende que seja uma obrigação do professor, mas ele inspira. Então, esse professor é que faz diferença na vida de um aluno. Esse é o que fica mais marcado, né? Esse fica mais marcado. E eu acho que o professor inspirador é aquele que chega ao final da aula e pergunta: o que é que eu pude fazer de transformação na vida desses alunos hoje? Procurador, e quais são os desafios que o senhor vê nessa profissão? É uma profissão realmente com grandes dificuldades, mas também com grandes prazeres, né? Porque o professor ele tem um duplo prazer. Além da parte de ensinar o conteúdo, então eu também sou professor, então ministro aulas na área do direito. Então eu ensino a legislação para os meus alunos. Mas da mesma forma, eu consigo fazer com que os alunos reflitam sobre a lei, reflitam sobre o universo que eles vivem, sobre a sociedade que eles estão inseridos. Então a questão dos crimes, dos direitos e obrigações, dos deveres enquanto cidadãos brasileiros. Então eu acredito que além da parte do ensino do conteúdo, é muito gratificante para o professor quando ele vê depoimentos como esse, no sentido, olha, eu contribuí para que um aluno resolvesse estudar, para que ele procurasse se aprimorar, se aperfeiçoar. A gente sabe que a educação eleva a remuneração das pessoas, né? As pessoas que possuem mais qualificação profissional, elas recebem salários maiores, além do prazer pessoal que isso traz depois. Permite aí que ela vá viajar, como a aluna disse que queria, e outras coisas. Então, o professor tem um papel muito importante e realmente todo mundo sempre tem um professor, um ou mais professores aí que marcam a sua vida. Esse é o grande desafio do professor, continuar sendo isso, né? Continuar sendo esse incentivador aí para as futuras gerações. E todo mundo diz que o bom professor pode fazer você enxergar o mundo de outra forma. Neste caso que nós vamos mostrar agora, isso não poderia ser mais literal. Em Santa Catarina, um professor de jornalismo adaptou as câmeras para poder dar aula de fotografia para estudantes cegos. Pode mostrar aqui. Tive 2 alunos cegos que tinham que aprender fotojornalismo. Eles nem sabiam fotografia básica, então eu tive que ensinar eles a fotografar e fazer com que tivesse um enfoque ainda jornalístico dessa aula. E daí eu comecei a ensinar eles, toda aula eu tinha que fazer audiodescrição, descrever minuciosamente cada foto, e posterior a isso eu tive que adaptar uma câmera. Na hora que chegou a hora da prática, não tinha uma câmera adaptada, não existe uma câmera adaptada. Então eu adaptei uma câmera, fiz um molde de uma câmera com várias marcações, e na câmera eu também fiz várias marcações. Eu não usei braille porque eles não sabiam braille. Então eles tiveram que usar um sistema mais simples, que era o toque. Sentir o zoom maior, o zoom menor, onde era o botão disparador, tinha um formato. E eu fiz essas marcações na câmera e possibilitou que eles fotografassem. A gente fez até uma exposição no final, e a exposição contempla várias fotos dos trabalhos que eles produziram. E a minha gratificação maior foi que no final eu vi deles, assim, que aquilo fez toda a diferença.
que eles imaginavam que eles teriam que desistir daquela disciplina, porque fotografia para cego, e eles perceberam que não. Eu consegui de alguma forma inserir eles, e adaptando essa câmera eles se sentiram muito felizes, assim, de poder mostrar para os amigos, para a família, que eles eram capazes de fazer aquilo e que não existe limitação no ser humano. A limitação está em a gente não querer ajudar, porque a partir do momento que a gente se predispõe a ajudar, a gente pode ajudar e facilita a vida das pessoas. Bom, diretor, essa ideia é fantástica. Muitas vezes os professores usam os próprios recursos para transmitir o conteúdo da melhor forma possível aos alunos. Que tipo de apoio as instituições têm que dar? As instituições, quando têm alunos diferentes ou com deficiência, de fato elas têm que ter muito mais materiais, muito mais apoio a esses professores. Mas, de fato, a gente não está muito preparado para as diferenças. Então, de fato, você tem que criar. O que é a obrigação da instituição nesses casos? Olha, a instituição tem o dever de dar tudo aquilo que o professor precisa para o trabalho. Então, até a gente brinca em qualquer instituição. Se você usa uniforme, esse uniforme tem que ser dado pela instituição, porque é algo que você utiliza para o trabalho. Tá? Os bens materiais para o exercício do trabalho, então material escolar, esse tipo de coisa, fica a cargo da instituição para o professor. E aí o professor tem que tentar aí se desdobrar para conseguir fazer o melhor resultado possível com o seu aluno. Muitas vezes fazer mágica, né? Muitas vezes mágica, com certeza. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes vamos ver um recadinho que alguns alunos deixaram para os professores de forma geral. Pode mostrar aqui. Eu queria mandar um beijo para todos os professores do Brasil que se esforçam muito para ensinar a gente, que são a base do conhecimento de tudo. Aqui fica o meu muito obrigado a todos vocês que vestem a camisa dessa profissão e que lutam de verdade por essa profissão. Vocês marcaram muito a minha vida, vocês foram sensacionais. Um beijo e fiquem com Deus. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio, todos os esclarecimentos dessa profissão tão importante. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço o convite e fica aí a ideia desse professor inspirador para inspirar as novas gerações. Que venham mais e mais professores desse tipo, né? Sim. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!